Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenados os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ouvimos aqui um trecho do Evangelho de Mateus que narra mais uma controvérsia dos fariseus com Jesus. E agora relacionado também mais uma vez ao dia de sábado. Os discípulos passam numa plantação e por estarem com fome, pegam algumas espigas para comer. Então, aquilo é motivo para os fariseus questionarem Jesus, porque eles estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Apanhar espigas era considerado um trabalho e não era permitido trabalhar em dia de sábado. Então questionam Jesus e é uma oportunidade para o Senhor ensinar sobre a misericórdia. A misericórdia que deve estar acima do sacrifício. E o sacrifício, ele está para a misericórdia. Todo e qualquer sacrifício que nós fazemos na nossa vida cristã, e nós somos chamados a fazer muitos sacrifícios. Hoje, por exemplo, sexta-feira, é dia de sacrifício. Hoje a igreja não come carne. Ou outra coisa que a gente pode substituir. Mas toda sexta-feira, exceto naquelas sextas que coincidem com uma solenidade, é dia de sacrifício. E o primeiro sacrifício, tirar a carne. Eu posso aqui no Brasil tirar outra coisa no lugar. Posso tirar, sei lá, o doce, posso tirar o refrigerante, posso rezar um terço em vez de deixar de comer algo, eu posso fazer algo, como rezar um terço, posso dar uma ajuda aos pobres, mas dia de sexta é dia de sacrifício. Mas por que nós fazemos sacrifício se Jesus fala, quero misericórdia e não sacrifício? Até a primeira vez que eu bebi, foi um padre que me ofereceu um copo de vinho e eu bebi aquele vinho com pizza.
E era um dia que eu tinha feito penitência de não comer carne. E aí o padre, não, pode comer, eu quero misericórdia, não sacrifício. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é isso que o Evangelho está falando. Alguns gostam de usar isso aqui para dizer assim, olha, não vamos fazer nada que custe, né? Nem um sacrifício, nem penitência, nada que seja difícil. Quaresma, por exemplo, não vamos tirar nada. Quero misericórdia e não sacrifício. Mas Jesus não está falando disso. Ele não está eliminando o sacrifício, porque ele mesmo vai morrer na cruz. Então não tem sentido, é incoerente dizer que Jesus é contra o sacrifício de maneira absoluta. E ele também vai dizer para os discípulos, quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício, e me siga. Então, não tem coerência com a própria palavra de Deus dizer que Jesus está eliminando de maneira absoluta o sacrifício. Mas o que ele quer dizer? Que a misericórdia, que o sacrifício deve estar a serviço da misericórdia. O sacrifício deve estar por baixo da misericórdia como algo que facilita a misericórdia, que encaminha a misericórdia. Porque quando eu me sacrifico, é para que eu seja mais misericordioso e não o contrário. Eu não posso matar a misericórdia em vista do sacrifício, que é o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam com fome. E isso não foi considerado na reflexão deles. Eles simplesmente disseram, estão colhendo espigas em dia de sábado. Não se perguntaram o porquê. Mas por que eles estão fazendo isso? Tá com fome? Está acontecendo alguma coisa? Porque a misericórdia aqui nos fariseus poderia levá-los a providenciar alimento para aquelas pessoas, para aqueles discípulos. Poderia levá-los a providenciar dizendo, olha, hoje não é dia de fazer isso. A lei proíbe fazer colheitas em dia de sábado, mas nós vamos providenciar algo para vocês comerem, para que não seja necessário vocês violarem o sábado. Então deixe que a gente... Eles nem fizeram nada disso, nem passou pela cabeça deles. Ou seja, é o sacrifício pelo sacrifício. Não pode e ponto final. Não importa o motivo. Vocês não vão colher espigas em dia de sábado, mesmo que estejam passando fome. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim, mas se um bicho, né, uma criação, cai num buraco, você não vai tirar essa criação do buraco? Vai deixar morrer? Você não vai dar água, né, para o animal? Ou seja, alguma coisa vocês fazem quando pensam em lucro, mas quando pensam na misericórdia, daí não vale. Quero misericórdia e não sacrifícios. Nunca se esqueçam disso. A gente faz sacrifício na sexta-feira, na quaresma, nas nossas penitências que nós somos chamados a fazer, na nossa caminhada cotidiana, para potencializar a misericórdia em nós. Potencializar, para que a gente se torne mais misericordioso com os irmãos, para que a gente se torne mais misericordioso, ou seja, que a gente tenha um coração capaz de se envolver no problema dos outros, na dor dos outros, na dor do próprio Cristo, porque nós também somos chamados a nos envolver com as coisas de Deus, com a evangelização, com a salvação das almas. Não é só uma questão, uma dor num problema material, estão passando fome, também, mas tem tantas outras dores nas quais nós devemos nos envolver, como por exemplo na conversão dos pecadores. Por misericórdia a gente precisa evangelizar, por misericórdia a gente precisa pregar o evangelho a todos. Por misericórdia a gente precisa ajudar quem passa fome, quem precisa de ajuda financeira ou na saúde. É sempre por misericórdia. E todo sacrifício vale a pena
se nos leva à misericórdia. Agora, sacrifício por sacrifício só serve para nos deixar mais soberbos, às vezes, vaidosos, arrogantes, né? Porque eu sou penitente demais, eu sou alguém que faz muitos sacrifícios, mas isso aí está levando você a amar a Deus e aos irmãos? Às vezes não está. Às vezes é sacrifício por sacrifício. Vocês estão de férias mesmo, então eu vou falar um pouco mais. Por exemplo, sai, né, de Iporá a Trindade, né? Vai lá a Trindade a pé, um grande sacrifício. Só que não atravessa a rua para ir à igreja da sua paróquia, não frequenta os sacramentos, é católico uma vez no ano. Esse sacrifício não serve para nada. O sacrifício de ir à Trindade a pé serve se ele potencializa a sua misericórdia, se potencializa a sua vida cristã. Ou seja, eu vou fazer esse sacrifício para eu vencer tal vício, né, para eu ficar mais forte na minha caminhada cristã, para eu rezar mais, frequentar os sacramentos com fidelidade, sobretudo a Santa Missa, ao menos aos domingos. Então, se é um passo de conversão, serve. Agora, se é ir por ir, para dizer que eu sou católico uma vez no ano, é melhor nem ir. Né? São Pedro, na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 2, vai dizer assim que quando alguém que conheceu o Salvador, que conheceu Jesus, volta a pecar, volta a transgredir a lei, fica bem pior do que estava quando não conhecia Jesus. Ele vai dizer que para essas pessoas era melhor nem ter conhecido, porque vai ficar pior o julgamento. Então, nós temos que nos dar conta disso. Aquilo que a gente faz precisa nos levar a uma experiência com a misericórdia de Deus. No amor a Deus, no amor aos irmãos, nós precisamos crescer cada dia mais e os sacrifícios servem a esse propósito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.